olha só então quem está sendo cotado para ser o ministro da Economia num possível governo Lula, caso Lula venha a ser eleito este ano. O vice dele, Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu. Pois é, parece que é ele o nome mais cotado para assumir essa pasta, que é tão importante no final das contas, né? Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Você também pode clicar no botão Valeu Demais, também está aí embaixo. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo, e vamos à notícia. Essa é uma notícia trazida pela Reuters e supostamente foram ouvidos alguns nomes próximos da campanha do Lula, indicando quem seria mais provável de assumir a pasta da economia. E o nome mais citado foi o de Geraldo Alckmin. Porém, não é a primeira vez que se fala disso. Alguns meses atrás é que a revista Fórum trouxe essa informação. Claro, a revista Fórum, a gente sabe, um veículo de esquerda, um veículo de mídia esquerdista, mas que já sinalizava para o fato de que o mercado preferiria muito mais o Geraldo Alckmin como um eventual ministro da economia do Lula do que outros possíveis nomes também. Então essa ideia do Alckmin, o vice do Lula, não ser tão decorativo assim no fim das contas, né, ter um papel muito ativo num possível governo Lula, já estava sendo veiculado há algum tempo atrás. E já existe mesmo essa coisa de pintar o Geraldo Alckmin como o elo que liga o Lula com o setor econômico do país, os industriais, os grandes, os bancos, os grandes empresários, enfim, esse setor que em tese deveria ficar mais preocupado com a eleição do Lula ou com uma possível eleição do Lula, dado o histórico de declarações recentes do Lula, frases e mesmo políticas que ele pretende adotar em algum momento. Então, como diz aqui a reportagem, Alckmin tem sido interlocutor de representantes de vários setores econômicos, e também o ex-tucano é bem visto por empresários e pelo mercado financeiro por ser identificado como uma voz mais ao centro do espectro político. Agora, o que começa a estragar essa história toda são as pessoas que foram consultadas para dar essa opinião aqui. Tem um sujeito que diz o seguinte: há vários candidatos que preenchem as condições para serem bons ministros da Fazenda. Certamente o Alckmin é um deles. É um competente administrador, já foi governador mais de uma vez e é qualificado. Lembrando aqui que ministro da Fazenda e ministro da Economia são correspondentes, significa a mesma pasta com dois nomes diferentes. Poderia ser ministro das Finanças também, etc. Mas quem falou isso? Ninguém menos que Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda durante também uma parte do governo Lula, mas especialmente a partir do governo Dilma Rousseff, que foi quando ele começou a botar a mão na massa mesmo, fazer aquela coisa lá da nova matriz econômica que afundou o Brasil, destruiu a economia do país. Eu não sei como um sujeito desse ainda está solto pelas ruas, está sendo consultado por jornais, por meios de mídia especializada, para ficar dando opinião em matéria de Ministério da Economia, Ministério da Fazenda. Um cara desse deveria ter sido preso pelo que ele fez com a economia do Brasil, se houvesse justiça de verdade, se o Brasil fosse um país sério. Mas como eu gosto sempre de dizer, o Brasil é qualquer coisa menos um país sério. Mas é lamentável que esse sujeito aqui, que foi aí um cúmplice do governo Dilma Rousseff em matéria de destruição econômica, tem espaço na mídia ainda para falar. Agora, muito engraçado que o deputado Alexandre Padilha falou a respeito da história do Geraldo Alckmin ser o ministro da Economia do Lula, enfim. O que ele colocou aqui é que não há ainda da parte do Lula uma definição a respeito de quem será o seu futuro ministro, coisa que o Bolsonaro fez lá em 2018. A gente sabe bem que já estava pré-definido que o Paulo Guedes seria o ministro da Economia do governo Bolsonaro. Ele sempre chamava ele de posto piranga, falava, não, qualquer assunto econômico pergunta para o Paulo Guedes e tudo mais. O Paulo Guedes já dava entrevistas como futuro ministro da Economia também, então isso já estava pré-definido. No caso do Lula, isso não está pré-definido agora e não vai estar pré-definido antes das eleições, que provavelmente indica que o Lula não tem um nome no final das contas, né? E qual é a desculpa que foi dada para isso? Bem, diz aqui o Alexandre Padilha. Alguns atores econômicos se acostumaram com o modelo Bolsonaro, de presidente que precisava terceirizar política econômica e apresentar o nome da economia desde o começo da campanha porque não tinha credibilidade. Por outro lado, o presidente Lula é diferente do Bolsonaro, não é figura desconhecida, né? E aí ele faz uma rasgação de seda aqui e tudo mais. Mas olha só,
Que piada, né? Que piada de muito mau gosto. É claro que o Lula não é figura desconhecida. Todo mundo sabe a capacidade que ele tem de assaltar os cofres públicos e de destruir a economia do Brasil, coisa que o PT fez muito bem. Mas o fato é que o Lula já deixou claro que ele não vai utilizar o nome chamado técnico para a área, ele vai buscar um nome político para essa pasta. E aí a gente tem que questionar em que medida que isso é bom, em que medida que isso é vantajoso, positivo de alguma forma, o nome político. São trazidos aqui alguns nomes, inclusive, aqui o Rui Costa, que é governador da Bahia atualmente, o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, o próprio Alexandre Padilha. Percebe-se que ele está claramente advogando em causa própria, né? Ele está falando aquilo ali mais para garantir um futuro e possível cargo no Ministério da Economia ou da Fazenda, caso o Lula vença as eleições, e o próprio Fernando Haddad, atual candidato ao governo de São Paulo, caso ele não vença a eleição estadual. Pra você ver só, o Fernando Haddad já está tão convencido de que ele vai perder as eleições que ele já está procurando um outro carguinho para ele ocupar, porque o governo de São Paulo não vai rolar. Mas então o Lula quer esse ministro da Economia com um perfil político e não um perfil técnico. E volto a perguntar, qual é a vantagem disso? Em que momento que isso aí significa algo positivo para o país? Você ter alguém que não é da área econômica, que não entende do assunto, tocando a pasta ali com interesses puramente políticos, né? Nada de interesses técnicos. Parece que a questão de ministérios técnicos já estava definitivamente apaziguada de uns tempos para cá. Agora voltou essa coisa de ministérios políticos, né? Esses superministros do Lula que ocupam vários cargos diferentes, né? Aldo Rebelo, Aloysio Mercadante, que foram ministros de um monte de coisa aí. Que capacidade técnica exemplar é essa que essas pessoas têm para ocupar tantos cargos diferentes assim ao longo do tempo? Mas enfim, ao que parece, Alckmin está sendo cotado para esse cargo. Se é apenas para apaziguar o mercado financeiro, para apaziguar os grandes empresários, os industriais, quem sabe até o setor agrícola, enfim, para dizer que o governo do Lula, na verdade, vai ser mais de centro em matérias econômicas, uma vez que o Geraldo Alckmin, que é de centro-esquerda tipicamente tido dessa forma, vai atuar como ministro da Fazenda ou ministro da Economia? Será que é por isso que está sendo veiculado o nome dele e no final das contas ele não vai ser nada? Só o tempo dirá, ou provavelmente não dirá. Acredito que o Lula não vai ser eleito, então a gente não vai ter a resposta de quem seria o ministro da Economia do Lula. Porém, se você quer a resposta a respeito de quem o senhor Geraldo Alckmin acha que o Lula é, nós vamos ouvir o próprio Geraldo Alckmin afirmando isso para não deixar dúvidas. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do Petrolão, evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Então, não sou eu quem está falando isso aí, é o próprio Geraldo Alckmin, possível futuro vice-presidente e ministro da Fazenda de Lula, que afirmou essas coisas aí, essa indicação que ele nos dá a respeito do companheiro de chapa dele. É isso que ele pensa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Fica a critério de cada um decidir o que fazer a partir daí então. Então, qual é a sua opinião a respeito dessa história? Quem será o futuro ministro da Fazenda do Lula, caso ele seja eleito? O próprio Geraldo Alckmin, o Guido Mantega vai voltar para destruir o país? Deixe aí nos comentários, deixe o seu like neste vídeo também, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!